Pinheiro, e passamos imediatamente a palavra à doutora Márcia Fernanda da Costa Reis Guimarães, médica oftalmologista. 15 minutos. Obrigada. Bom dia a todos. Hoje é realmente um dia muito especial. É especial porque reflete o que se tornou praticamente a razão da nossa vida como médicos, que é justamente esse trabalho que é chamado, é conhecido popularmente como síndrome de Irlen, na verdade, do ponto de vista médico, uma disfunção do sistema magnocelular, ou seja, um dos dois sistemas principais da visão humana. Quem sou eu? Eu sou uma professora, eu sou formada na UFMG, eu sou médica, e meu trabalho na parte acadêmica sempre foi intenso. Eu tenho uma profunda afinidade com a parte da educação e comecei na UFMG em 1978 como professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Medicina, e onde eu fiquei até 96 como dedicação exclusiva. Durante esse período, eu fiz uma formação no exterior. Nós ficamos 5 anos no exterior, com bolsas, né? Minha educação é totalmente em escola pública, de cidade do interior, grupo escolar, Instituto de Educação, depois Universidade Federal de Minas Gerais, e 5 anos de pós-graduação na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, com bolsa, com ônus para o UFMG e bolsa do governo brasileiro, pelo CNPq, e onde eu fiz toda a minha formação. E, nesse tempo no exterior, eu tive a oportunidade de fazer várias formações. Eu fiz uma formação em biologia molecular, que me deu essa base histoquímica, bioquímica, neuroquímica, que acompanha hoje, graças a esse patamar, os avanços da neurociência na medicina e na educação. Sou professora adjunta de genética médica, trabalho com desenvolvimento em embriologia, dou aula de ciências básicas em oftalmologia desde 1989, na área da oftalmologia, preparação de médicos residentes em vários lugares do Brasil, desde Pernambuco, que nós temos aqui, desde Pernambuco até São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Bahia, Ceará, etc. E fiz um trabalho muito interessante nos Estados Unidos, trabalhando com as Forças Armadas Americanas, onde havia uma pesquisa muito importante para entender por que os pilotos de caça, que tinham uma visão absolutamente impecável, sob qualquer ponto de vista, muitas vezes tinham dificuldades operacionais durante os voos, durante manobras, em situações de ambientes distintos. Tem cadeira aqui, eles podem sentar aqui? Tem senhoras de pé. E distintos em geleiras, em situações de deserto, de mar, eles não conseguiam enxergar bem. Então, foram feitos testes especializados para entender por que uma pessoa que aparentemente via bem podia ter dificuldades em outros ambientes de trabalho e nas atividades que ele precisava exercer, criando, então, em nós uma noção de que enxergar não é apenas ver letrinhas em branco e preto, estáticas, como é o caso do exame padrão da oftalmologia, que a gente chama de exame oftalmológico de rotina. E isso é o meu trabalho final, um trabalho também que contribuiu demais na minha formação, foi o trabalho de pesquisa em pacientes daltônicos, que têm visão absolutamente normal de letrinhas, mas podem, às vezes, ter situações de limitação do ponto de vista profissional e acadêmico. E esse trabalho, então, também contribuiu para dar uma dimensão diferente do que é enxergar, do que é visão. Então, isso é só para a gente se localizar em relação de onde que vem o nosso trabalho. Ao voltar para o Brasil, diante de todo o investimento feito público na minha educação e do meu marido, doutor Ricardo Guimarães, nós fundamos uma fundação que tem mais de 30 anos de existência, voltada para a saúde ocular na infância, para detecção precoce de distúrbios visuais, porque quando se tem um distúrbio visual e ele não é tratado a tempo, isso pode ocasionar limitações futuras, acadêmicas, sociais, psicossociais, que a gente que lida com isso no dia a dia, seja como professor, seja como profissional, tem uma profunda compreensão dos impactos que isso pode causar na nossa vida.
o que é um motivo de preocupação. Então, nessas campanhas que nós fizemos, elas já atingiram o nível tanto de crianças na escola, como também de universitários. E, nesse trabalho, também feito em paralelo outros tipos de projeto, como, por exemplo, projetos junto em Belo Horizonte, o PROAP, que é projeto para preparar os professores para ter uma visão diferenciada das habilidades visuais na escola. O que uma criança precisa? Não basta ver letrinhas. Como a professora Ângela tão bem explicou, ler é muito mais do que ver letra separada. Ler é um trabalho de varredura rapidíssima, orientada pelo cérebro para extrair informação impressa. É muito mais do que só conseguir ver letras. É a habilidade motora, é a habilidade de olhar para o quadro, escrever no papel, integrar com o que a professora está dizendo, e isso depois vai ser manifesto como uma habilidade de sobrevivência enquanto nós exercemos a nossa cidadania em qualquer tipo de atividade para dirigir para tudo. Então, é muito importante. E, nesse trabalho, vários projetos foram, inclusive, no exterior, que nós temos contribuído de uma forma muito intensa, e isso também vem trazendo cada vez mais a noção que hoje, graças aos avanços sobre o estudo do cérebro, nós compreendemos como o cérebro aprende, como o cérebro trabalha. E o cérebro trabalha também com uma coisa maravilhosa que cada dia está mais evidente para nós, que se chama neuroplasticidade. O cérebro se rearranja. É possível reabilitá-lo, sim. É possível, com investimentos devidamente focados nas áreas necessárias, que a gente consiga altos níveis de reabilitação. Então, o que a gente vê hoje é que, cada vez mais, graças à neurociência, como vocês viram aqui, uma profunda compreensão do que é aprendizagem hoje, o que a gente sabe já dos funcionamentos das áreas específicas que estão envolvidas, nós sabemos que esse fluxo de informação é profundo, é importantíssimo para não só extrair, como sedimentar e, acima de tudo, nós temos uma memória a longo prazo desse trabalho. Para diagnosticar hoje, nós sabemos que precisa ir mais do que um teste oftalmológico. E na síndrome de Irlen, existe um envolvimento da visão com a parte neurológica. Essa ponte é fundamental que seja feita. O profissional da saúde, o profissional da educação, a partir do início de um rastreamento visual. Então, a gente trata de todas as patologias oculares e partimos, então, para as patologias neurovisuais. E o que nos chama atenção nesses pacientes é que os pacientes portadores desses tipos de dificuldades têm uma extrema fotossensibilidade, desfocamento na leitura, restrição do campo visual periférico, então, eles são sujeitos a quedas, adaptação a pequenos acidentes ou grandes acidentes, limita a qualidade de vida, porque eles vão ter dificuldades em esportes. E depois, dificuldades de adaptação no claro e escuro, no preto e do branco, do papel muito brilhante, daquele quadro branco com lousas eletrônicas. Isso é extremamente difícil para eles. E a dificuldade de manter a atenção e essa cefaleia associada. É importante que se ressalte que, embora estejamos falando de problemas de leitura, boa parte dos meus pacientes não tem nenhuma dificuldade com relação à inteligência. A habilidade está preservada. São pessoas inteligentes, com potencial subotimizado por uma questão de limitação da percepção visual. Então, é muito importante, rapidamente lembrando, imaginem-se adquirindo algum tipo de informação visual nessas condições. Isso aí, para vocês entenderem, o que quer dizer uma perda de contraste. As pessoas ficam ofuscadas pela luz, então elas têm dificuldade na legibilidade. Por isso que, muitas vezes, a leitura se mostra lentificada. Não por uma questão de dificuldade mental, não é nada disso. É um desconforto na aquisição da informação. E o que fazemos sobre isso? Nós rastreamos isso fazendo cursos para os profissionais da saúde e educação. É um trabalho que a Fundação faz com maior orgulho. Nós já treinamos mais de 5.000 pessoas no Brasil todo. Nós temos screeners, gente, na ilha de Marajó, que vai de barco da aula e faz o screening no Marajó, por exemplo. As escolas são abertas, elas não têm nem parede.
e ela faz screening lá. Nós temos também, e no Mato Grosso, nós temos isso em screeners trabalhando na beira do Araguaia, em acampamento de sem terra. Temos isso em cidades de elite, em escolas de absoluta elite, de várias línguas. Em qualquer lugar, a prevalência é a mesma. Não é uma questão de status social, é uma questão de realidade humana, usando o sentido mais importante do ser humano, que é o sentido visual. E o mais importante é que o efeito de uma intervenção é imediato. É isso que eu queria deixar claro aqui. Esse efeito é para ser feito em larga escala, baixíssimo custo. Gente, é o preço de um caderno. Essas transparências custam o preço de um caderno. E essa aplicação é feita em qualquer lugar. É feita em sala de aula, é feita em qualquer lugar que se quiser. Tá? E a alta eficácia também disso. É isso aqui, gente, que é feito. Tá? É muito simples. Isso aqui eu queria mostrar para vocês, porque ilustra. Isso aqui é uma história de uma screener da região de Montes Claros, que é o norte de Minas. Ela me mandou essa carta depois de um trabalho. Qual foi o trabalho? O trabalho foi o seguinte: a Prefeitura de Montes Claros criou um projeto de educação, de leitura na cidade, e nós treinamos 890 professores alfabetizadores de toda a região da Grande Montes Claros. E aí depois eles fizeram o rastreamento, inclusive na zona rural. Olha que linda essa carta, vocês já leram ali? Olha ali, contando. Nós fomos, lugar simples, instalações precárias. Olha ali. Olha, gente. Escola municipal, os funcionários receptivos, eles conversando com os professores. Olha lá, gente, o quadro pintado de vermelho e amarelo. Olha, isso é o Brasil. E aí, olha lá, contando tudo. E aí, eles mostrando o grupo fazendo os screeners. Aí, olha aqui que ela me escreveu. O menino descrevendo a distorção dele, que a gente chama de rios, são aqueles espaçamentos claros que se vê. O menino falou assim, olha o que o menino falou, estou vendo um tanto de rego. E ela então me disse, doutora Márcia, eu explicar para a senhora, rego, explicando o que era rego, mas eu sei que é rego, porque eu sou do interior, sabe? Então, olha lá, na roça, eles fazem canaletes para conduzir a água e irrigar a plantação. Então, ele viu o rego lá. Olha lá, gente. Então, olha só, você consegue na linguagem, é isso que as screeners conseguem fazer. Elas conseguem detectar isso. Olha aqui, gente, os meninos, olha, qualquer lugar do Brasil, é isso que a gente, sabe aquele negócio, I have a dream? É isso que a gente quer. É possível fazer isso, gente, a baixíssimo custo. Olha ali, no meio das mochilas, olha, gente, olha atrás lá, olha. Interior, cidade do interior, zona rural, gente. Isso é o Brasil de verdade. Isso é o nosso Brasil. É isso que a gente precisa chegar lá. E lá eles tiveram as mesmas incidências. Chega a 27% dos alunos têm a dificuldade. Agora, vamos pegar um aluno de prefeitura de Belo Horizonte, de grupo escolar de prefeitura, de zona, você sabe, o zoneamento, nós temos a zona sul e temos a zona norte, né? Igual a gente faz na Rede Globo, né? Tem a zona sul e a zona norte. Então, esse é um grupo escolar da zona menos favorecida de Belo Horizonte, onde o desempenho escolar não é tão bom. Aqui, esse menino, típico, gente, uma criança de 10 anos, do 3º ano, não sabe ler, não está alfabetizado. Laudo externo, déficit de atenção, dislexia, audiometria normal, não tem nenhum problema auditivo, processamento auditivo, alguma coisa de integrar estímulos auditivos com estímulos visuais. Lembre-se que para a leitura, primeira coisa, gente, é enxergar, depois a gente faz o som. Então, vamos pensar que talvez ele tenha alguma coisa antes dividindo, né? Então, desculpe, passei errado aqui. Relato da professora. Gente, isso é típico. Desinteresse e desânimo na aula. Não escreve seu nome completo sem modelo. Não identifica todas as letras do alfabeto. Escreve de forma espelhada. Mas tem interesse nas aulas de educação física e artes. Ou seja, gente, ainda tem um coraçãozinho que bate ali. Alguma coisa que a gente ainda consegue resgatar esse menino. Mas se ele tiver uma dificuldade na parte motora, que acompanha essas crianças, ele vai ter essas dificuldades. Estou terminando.
E aí, participa de intervenção pedagógica, quer dizer, a escola está fazendo o que pode para ajudar essa criança. Olha o que ele tinha, olha a distorção que ele tem. Tá? Ele lia, gente, 67 palavras por minuto. Os olhos dele têm uma assincronia no trabalho oculomotor. Isso é exame que precisa de altíssima tecnologia. Não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo a overlay. Esses outros dados médicos eu vou me omitir aqui. Não acho que é o tipo de audiência que justifique eu entrar na parte científica. Mas olhem ali, após o início de uma overlay, aquela transparência que é o preço de um caderno. O que aconteceu com esse menino? Postura mudou. Mais tranquilo, interessado e caprichoso. Não diz mais que não é capaz. Gente, a hora que uma criança fala, eu não dou conta, é o fim. Nós não podemos deixar isso acontecer. Como mãe e avó e professora, a gente pode sentir isso de várias formas, mas não dá para ficar sem isso. Não dá. Não dá para dormir com isso. Não tem conversado em sala de aula, tem se comportado de maneira... Não tem mais indisciplina, é uma criança calma e precisa, lógico, de recuperar. Passou a ler 91 números com muito mais qualidade. Olha o olhinho dele sincronizando na extração da informação visual. Olha que lindo, gente. E a gente pode também colocar uma coisa mais sofisticada. Essa tecnologia nós não temos no Brasil, é feita fora, custa caro. Mas o overlay, que é isso que a gente quer para o SUS, é uma coisa de muito baixo custo, gente. É muito baixo custo. E aí, que eu quero deixar essa mensagem, que eu acho que é a nossa responsabilidade social. Essas crianças, elas com dificuldade de aprender, mas não de sobrevivência, não de estratégia, elas não têm limitação intelectual nenhuma. Nós vamos perder essas crianças. Eles falam, elas vão, gente, submergir. Essas crianças não vão buscar o potencial que têm. E aí, gente, isso a gente vê todo dia. Ou ela aceita o rótulo que ela é incapaz, ela é burra, ou ela se torna um conflito ali, porque ela pode ser o bad boy, ela pode ser a bad girl, e ela ainda ter um certo cartaz com isso. Mas isso não é a resposta que a gente pode dar. E aí nós temos a exclusão social, gente. A consequência é a desistência, é perder esse cidadão numa situação cada dia pior. Tá? Então, gente, o custo é muito alto. Nós não podemos ter esse custo mais, não. Nós não podemos. Nem de repetência, nem por aula especial, nem porque isso vem o quê, gente? É a medicação. Dá um quieta-leão para esse menino com medicação, que a medicação, do ponto de vista médico, ela se justifica, mas às vezes ela é dada como uma forma de aquietar a criança e não de resgate como ela mereceria. A falta de informação, muitas vezes, justifica vir por cima e jogar um cobertor em cima de uma criança para ela não mais ter condição de se desenvolver. Isso não é justo. Não é justo com essas crianças. Prejuízo material, carreira profissional, perda de renda, atraso na formação, problemas de relacionamento, conflito, a pressão é muito grande. Gente, eu tenho criança com tentativa de 2, 3 vezes suicídio, porque a pressão é muito grande, a pressão é dos pais, a pressão é do ambiente, a pressão é de todo lado, todo lado. Eu tenho criança que não volta para a escola com boletim, porque ele vai apanhar e a mãe também. O pai cobra da mãe um desempenho que está além dela. Ela não consegue. É muito terrível a gente ver isso em vários tipos de interface. Tá, gente? Então, olha, nós estamos fazendo a nossa parte, que educando o educador. Tá? E eu acho que essa atuação que a gente pode propor, de larga escala, baixo custo, vai fazer a nossa diferença. É isso que a gente está querendo. É coisa de baixo custo, alta eficácia. Nós precisamos disso num sistema educacional e de saúde para a gente começar a ter orgulho desse Brasil de hoje. Muito obrigada. Agradecemos a doutora Márcia Fernanda e imediatamente passamos a palavra ao doutor Ricardo Queiroz Guimarães.